Quais eram as atitudes do apóstolo Paulo para viver contente, mesmo no meio de lutas, perseguições e provas? Como viver contente e com alegria? Qual era o segredo do apóstolo Paulo? Veja Filipenses 4, versos 10 a 13 e depois o verso 19. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. O apóstolo Paulo precisava de dinheiro para manter uma habitação onde ele estava preso de maneira domiciliar. Ele precisava manter-se, ele precisava de alimento, ele precisava de roupas. E os filipenses mandaram a ele mais uma contribuição financeira, outra contribuição financeira. E ele era grato por isso. Gratidão do apóstolo aos filipenses pelo auxílio financeiro para a sua manutenção e desenvolvimento da missão de pregar o evangelho. Mas ele diz assim: eu aprendi a conviver contente, a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento do apóstolo Paulo era independente das circunstâncias, era independente da conjuntura, era independente das condições que ele estava vivendo naquele momento, mas ele vivia sempre contente, aprendia a viver contente em toda e qualquer situação. E daí ele relata: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tenho experiência na fartura e na fome, na abundância e na escassez. O apóstolo Paulo vivia e viveu de várias maneiras, em várias situações, em várias condições. Viveu encarcerado, viveu livre, viveu com dinheiro, viveu sem dinheiro, viveu perseguido. E ele então sabia como era viver em qualquer circunstância. Quando passamos por circunstâncias extremas, como fome, doença, perdas, começamos a refletir sobre o que realmente importa e a valorizar as bênçãos que no dia a dia costumamos menosprezar. E nos momentos em que passamos necessidades é que a fé mostra a sua força. Sabe, irmãos, muitas vezes, quem sabe nas mais das vezes, nós nos esquecemos de agradecer pelas bênçãos cotidianas, o que chamaríamos as bênçãos triviais, aquelas que a gente recebe todo dia, mas que, na falta delas, nós vemos a importância que elas têm. Quantos de nós agradecemos pelo ar que respiramos? A cada dia, a cada momento, quando estamos dormindo ou quando estamos acordados. Mas aqueles que tiveram a infelicidade de contrair a Covid, viram como era difícil não poder respirar. Muitos morreram nessa condição. Outros sobreviveram entubados, sobreviveram depois de uma intubação de vários dias, mas por conta de respirar, simplesmente respirar. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo ar que estamos respirando. Nos momentos de abundância, devemos sempre lembrar de que nada é garantido e que tudo pode mudar num instante. Jó e Paulo nos lembram: viemos ao mundo sem nada e assim partiremos. Está em Jó, capítulo 1, verso 21 e 1 Timóteo 6, verso 7. Mas veja, irmãos, qual era o segredo, o grande segredo de Paulo. Verso 13 de Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse era o real motivo do contentamento de Paulo. A disponibilidade do poder de Deus. Veja algumas coisas, algumas promessas que nós encontramos na Bíblia sobre o cuidado divino. Salmo 23, verso 1, um salmo conhecido por todos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mateus 6, 32. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas.
O Senhor Deus conhece as nossas necessidades e Ele não vai deixar faltar. 1 Pedro 5,7: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vós. Ainda Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Todas as necessidades, conforme a vontade do Pai. Nada tendes, porque não pedis. É o que está escrito em Tiago, capítulo 4, verso 2. Não sabemos nem como pedir. Muitas vezes pedimos a coisa errada. Às vezes pedimos alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. E aí o Senhor não pode nos atender. Mas veja algumas coisas que a nossa lição coloca que podemos pedir, na certeza que o Senhor vai nos atender. Podemos pedir porque estão de acordo com a vontade de Deus. A salvação de um ente querido ou de um amigo. A coragem para compartilhar a fé. O perdão quando confessamos e deixamos o pecado para trás. Podemos também pedir força para obedecer os mandamentos de Deus. Podemos pedir amor por aqueles que nos tratam mal ou nos rejeitam. Podemos pedir sabedoria para enfrentar os desafios. E mais ainda, podemos pedir entendimento da verdade da palavra de Deus. Essa lista está lá na nossa lição da Escola Sabatina, no estudo de quinta-feira, com as referências bíblicas. Veja com cuidado cada uma dessas referências e cada um desses itens que acabamos de ler. Mas para meditar, irmãos, nossa lição também coloca o seguinte: como você lida com aquilo que tem orado, mas que ainda não aconteceu? Ou que não acontecerá? Qual é a nossa reação, irmãos, quando oramos a Deus e não somos atendidos? Quando oramos a Deus ou não somos atendidos na velocidade que gostaríamos? Temos fé naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso, irmãos, a gente pode entender da seguinte maneira. Ele pode realmente atender às nossas necessidades, mas ele também pode fazer com que compreendamos quando ele não atende às nossas necessidades. Já pensou nisso? Tudo posso. Eu posso entender quando ele não me atende. Ou eu posso agradecer, ser extremamente grato quando vejo o atendimento das minhas súplicas, das minhas orações ou dos meus pedidos. Que o Senhor nos abençoe, mas que a gente possa ter essa convicção. O Senhor está no comando e Ele vai fazer sempre o melhor para cada um de nós. E nós podemos ter certeza que podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos entender um pedido não realizado e podemos entender e louvar as bênçãos que o Senhor nos dá.